Nesse fim de semana eu li o livro Why Woo Woo Works, do Dr. David Hamilton, e achei muito interessante a abordagem dele nesse livro, porque ele fala sobre os motivos pelos quais aquilo que muitas vezes nós consideramos algo mágico ou supersticioso funciona e qual que é a explicação para que isso funcione. Vou trazer aqui mais detalhes para você entender e queria compartilhar com vocês algo que me fez pensar lá na minha mãe. Vamos entender tudo isso aqui para você acompanhar essa ideia do Dr. Hamilton comigo. Bom, ele é um cientista com PhD em química orgânica e ele trabalhou na indústria farmacêutica desenvolvendo medicamentos para doenças cardiovasculares, doenças como câncer. E durante esse processo que ele estava trabalhando na indústria, ele ficou muito fascinado pelo efeito placebo. Isso para ele foi mais interessante do que o próprio desenvolvimento dos medicamentos e fez com que ele acabasse deixando a indústria farmacêutica para ele se dedicar a pesquisar e escrever sobre a conexão corpo e mente. Olha, porque eu estava lendo esse livro, né? É isso que eu acredito, que nós temos uma conexão corpo, mente, pensamento, que os nossos pensamentos e as nossas emoções afetam a nossa saúde, afetam o nosso corpo. E o Dr. Hamilton dedicou então esse movimento dele de estudo para entender essa conexão. Então, o que que significa esse woo-woo que aparece no nome do livro, né? O woo-woo é um termo usado em inglês para denominar crenças, para falar sobre coisas que não têm uma base científica e que são geralmente relacionadas a misticismo, à medicina alternativa. Olha só, né? Eles têm esse termo woo para se referir a isso. Esse termo surgiu mais ou menos lá nos anos 80. Mas ele é normalmente utilizado de forma negativa. Olha que coisa, né? Então, o Dr. Hamilton queria entender por que que mesmo algo que é tão considerado muitas vezes de forma negativa, no fim das contas funciona. Então, ele inverteu essa perspectiva. Em vez de ele descartar as práticas, ele usa a formação científica dele, esse lado científico dele, para explicar por que que algumas dessas coisas consideradas como misticismo funcionam. É, essa inspiração que ele teve no efeito placebo foi esse ponto de partida para esse olhar de desenvolvimento que ele teve. Como que algumas pessoas melhoraram as condições que elas estavam enfrentando porque elas acreditavam que elas estavam tomando um medicamento real. E isso é muito forte, né? Então, o que que é o efeito placebo? Não sei se você conhece, mas o efeito placebo é quando uma pessoa ela tem uma melhora comprovada num sintoma depois que ela recebe um tratamento que é inativo, como por exemplo, ela recebe uma pílula de açúcar e ela acredita que está tomando medicamento real. E por ela acreditar que ela está tomando realmente o medicamento, ela tem uma resposta positiva. E olha o que é curioso, não é imaginação, é uma mudança fisiológica mesmo que acontece no corpo da pessoa por conta disso. E tem o outro lado também, que é o efeito nocebo. Não sei se você conhece, é o oposto. Quando nós temos uma expectativa negativa ou nós temos medo, e por conta desse medo de sintomas, nós acabamos experimentando esses sintomas na nossa realidade. Então, eu acredito que eu estou tomando medicamento e eu me sinto melhor. O outro, por exemplo, imagina que você leu a bula de um determinado medicamento e leu quais são os efeitos colaterais. E aí você começa a ter esses efeitos colaterais, mesmo quando essa pílula que você tomou era uma pílula de açúcar. Não é curioso isso? Funciona para os dois lados. Então, achei interessante trazer essa base aqui para a gente entender melhor como que nós acabamos reagindo, né? E um exemplo que ele traz no livro desse efeito negativo são os diagnósticos pessimistas. Um diagnóstico pessimista que reduzem a própria esperança que a pessoa tem e acaba piorando um prognóstico. Eu lembro que
Quando meu pai ficou doente, ele falava assim: ó, só não me fala o que é, não quero saber o que é. Por quê? Porque dependendo do que fosse, ele já teria o medo atrelado a um determinado diagnóstico, né? Então, é muito interessante o impacto das nossas crenças na nossa recuperação e na forma como nós nos sentimos também. E o Dr. Hamilton, ele argumenta que se os nossos pensamentos e crenças podem causar mudanças físicas reais, tanto positivas quanto negativas, então nós podemos conscientemente direcionar a nossa mente para que a gente tenha mais cura, mais bem-estar, mais equilíbrio. E é aqui que muitas terapias são consideradas woo-woo, porque elas criam esse estado mental, emocional que é propício para a cura. É, Antes da gente continuar, vamos fazer um acordo aqui, conversa de gente grande, hein? Conversa de adulto. Eu jamais vou dizer para vocês interromperem nenhum tipo de tratamento que você está fazendo com o seu médico. Jamais deixar de tomar um remédio. Eu vou voltar nesse ponto depois. Para você substituir por um tratamento energético. Não é isso. Pelo contrário, a ideia é nós usarmos o tratamento energético como uma forma de apoio, como um parceiro mesmo que trabalha no sutil, enquanto você trabalha também no físico. Por que que isso aqui é fundamental? Vamos já trazer esse ponto. A minha mãe, anos atrás, muitos anos atrás, ela teve derrame. E quando nós conversamos com ela, né, eu e as minhas irmãs conversando com ela depois que ela tinha tido esse derrame, nós perguntamos o que que tinha acontecido, né? Porque ela tinha um medicamento para tomar, para controlar a pressão. E aí, depois de um tempo, ela contou para nós que ela tinha interrompido o uso do medicamento. Ela falou: não, eu parei de tomar porque ela tinha ouvido em algum lugar que se ela deixasse de tomar o remédio, mas tomasse uma outra coisa que eu nem vou falar aqui para não dar ideias para ninguém, a pressão seria controlada e ela poderia ficar livre do remédio. Isso não funciona, certo? Se você está fazendo um tratamento e ela teve derrame. Então, a conversa de gente grande é assim. Se você está fazendo um tratamento, continue seu tratamento. Se você fizer um tratamento energético, um tratamento vibracional, seja com os florais vibracionais, com reiki, com prana, ou qualquer outro tratamento vibracional que você fizer, e você notar uma diferença, uma melhora no seu quadro, conversa com o seu médico para que ele acompanhe como que você vai lidar com o seu bem-estar. Como que você pode trabalhar com esse medicamento, redução de dose, o que quer que seja, mas isso é uma conversa que você vai ter com o seu médico. Combinado? Levanta a mão e promete isso para mim. Lembra sempre desse exemplo que eu trouxe da minha mãe. Ela decidiu por conta própria que ela interromperia um tratamento normal para ficar somente com esse outro tratamento que falaram para ela. Não funcionou. Então, temos esse acordo? Isso aqui é a conversa de gente grande de hoje. Então, vamos voltar para essa questão que o Dr. Hamilton traz. Ele estuda a ciência por trás das práticas alternativas. Então, no livro, ele explora que algumas das práticas alternativas tem como trazer esse olhar científico para explicar. E no livro ele fala sobre energia de cura, como Reiki, Prana Healing, imposição de mãos, cristais, meditação, tem muita coisa lá dentro que ele foi trazendo, até pensamento positivo, né? Então ele trouxe vários dessas questões que são muito utilizadas quando nós falamos em terapia alternativa, e ele explica o que tem por trás disso que poderia justificar. Então, ele fala, por exemplo, sobre o poder das crenças, dos pensamentos, das emoções, que é um dos principais pontos, e é o que me levou para esse livro, né? Que os nossos pensamentos, emoções e crenças impactam o nosso fisiológico, impactam o nosso corpo. E isso não é um pensamento mágico, mas essa ideia se baseia em neurociência e psicologia. A resposta fisiológica acontece por conta desse pensamento. Então, quando ele fala sobre essa conexão, ele está falando dessa conexão entre mente e corpo, né? Desse link direto que tem dessa ligação entre a nossa consciência, a consciência humana e o nosso corpo físico, né? Como a nossa mente influencia diretamente o que está acontecendo aqui no nosso corpo. E a relação entre as emoções e doenças, né, que é uma questão que, se você já viu aqui os vídeos que eu falo sobre
porque eu criei o curso de Reiki, os florais vibracionais, é sempre baseado nessa ideia central de que as nossas emoções, que começam ali com um determinado pensamento, tem esse impacto no nosso bem-estar. Então, o livro ele investiga a relação entre as emoções suprimidas e as doenças, que é um tema muito importante para a gente entender esse bem-estar físico, né? Vou trazer um exemplo aqui. Há uns meses atrás, não sei se já me viu falando sobre isso, eu havia compartilhado que eu estava sentindo muita dor no pé. E o que que é o simbolismo por trás dos nossos pés? O simbolismo dos pés é o nosso movimento de escolha, de que caminho nós estamos indo, qual é o nosso direcionamento, se eu estou indo para um caminho que eu escolhi ou se eu estou forçando um determinado caminho, e aí o seu pé ele vai reagir. Olha como é interessante, né? Aqui a gente já está trazendo esse olhar da psicossomática, da metafísica da saúde, que existe um emocional por trás daquele sintoma. E eu comecei a observar isso em mim. Falei, por que que está acontecendo isso aqui? Por que essa dor no pé? E aí eu fui entender, por observação, pelas minhas emoções, por que estava acontecendo lá no meu universo interno, que existia uma carga muito forte de controle da minha parte que eu imaginava que tinha que ser de uma determinada maneira, que tinha que ser do caminho que eu tinha escolhido. E quando eu comecei a trabalhar a minha flexibilidade emocional, minha flexibilidade mental, é, a dor no pé desapareceu. Então, existe essa relação. Fiz exercício enquanto eu estava sentindo a dor, né? Como eu falei, a gente não substitui, a gente trabalha junto. Então, eu fazia exercício de alongamento, de fortalecimento, mas foi quando deu o insight do que eu estava fazendo e que eu estava forçando uma determinada direção, que a dor realmente desapareceu. Então, olha a relação entre as nossas emoções e as doenças que acontecem. Se você quiser saber mais, se aprofundar mais nesse assunto, tem o livro que fala A Doença como Caminho. O nome do livro é A Doença como Caminho, que se aprofunda nesse tema e é muito, muito interessante. Bom, nesse livro do Dr. Hamilton, ele também fala que o contato com a natureza é uma forma holística de cura, porque nós conseguimos fazer essa modulação emocional, reorganizar a nossa energia quando nós estamos no contato com a natureza. Existem clientes minhas que, além de nós trabalharmos com os florais vibracionais, eu falo, "Ó, você precisa de um passeio no parque, você precisa ir para uma praça ali onde tenha plantas. Para quê? Para regular a sua energia, para te desconectar de uma energia que esteja te acelerando. E uma coisa que funciona. Quando eles colocam em prática, eles falam: olha, é verdade, Cíntia, notei a diferença. Então, o objetivo do livro não é simplesmente dizer que qualquer coisa que seja mística, né, esse ele vá funcionar, ele não traz isso, ele fala, não faça qualquer coisa, não é essa a ideia, mas ele mostra sim qual que é a base científica. E ele quer também, como proposta, ajudar quem é muito cético a entender essas coisas, mostrando que existe uma ciência real por trás dessas práticas, que muitas vezes a pessoa descarta essa prática porque ela não dá uma segunda consideração. Então, o Dr. Hamilton, ele não é um crente cego, acho que isso que é importante. Ele é um cientista que usa um método científico para investigar essas práticas, para entender essa conexão. E o que que eu achei muito interessante, né? Como eu comentei com você, a minha mãe tinha deixado de usar um medicamento, ela teve derrame e depois desse derrame, durante muitos anos, ela sentia muitas dores no lado esquerdo do corpo dela, que era o que tinha ficado paralisado, que ela não tinha mais esse controle motor fino. E se você me viu falando já do curso de Reiki, foi por isso que eu conheci o Reiki, que nós trabalhamos, eu e as minhas irmãs, trabalhamos com o que nós encontrávamos de tratamento para minha mãe, para trazer conforto, porque o que que ela descrevia? Que essa dor que ela sentia era muito semelhante quando a nossa perna, o nosso pé está dormindo. Sabe quando está voltando o movimento e a gente sente aquela dor incômoda? Era isso que ela sentia durante todo o tempo. Então, nós fizemos inúmeras terapias, mas as terapias não estavam surtindo resultado. Era muito pouco o benefício que ela encontrava. E eu lembro que na época, uma amiga minha que também era professora falou assim: por que que você não leva sua mãe para fazer uma sessão de reiki?
E aí que eu fui descobrir o que que era o reiki, que trabalha com a nossa energia, que trabalha com o fluxo da energia no nosso corpo. E quando você já tentou várias coisas, você se torna mais aberto, mais receptivo a essas ideias que são muitas vezes consideradas como místicas. E quando eu levei a minha mãe para fazer a sessão de reiki, na primeira sessão ela saiu rindo e fazia muito tempo que eu não via minha mãe com essa leveza. Então foi ali que eu fui me aprofundar e que eu me tornei terapeuta reikiana porque eu quis conhecer mais, e nunca mais deixei de usar o reiki. Muito interessante, né? Tem um curso de reiki se você quiser fazer também. É, é, vou deixar a descrição aqui. Mas o que que é interessante? No livro, o Dr. Hamilton, ele comenta que existem estudos que mostram que, por exemplo, para as pessoas que tiveram derrame, como a minha mãe teve, um recurso de apoio que pode ser muito benéfico para recobrar esse controle fino e para trazer mais mobilidade, para melhora mesmo, para que tenha uma melhora, é o uso da imaginação, da mentalização desse movimento funcionando. Então, por exemplo, eu comentei que minha mãe teve o derrame e o lado esquerdo dela é o lado que teve o movimento afetado. E hoje, se eu soubesse disso, na época eu não sabia, mas hoje, se eu soubesse disso, o que que eu faria? Faria ali uma meditação com a minha mãe, um exercício de visualização em que eu a guiasse para que ela, por uns 15 minutos, todos os dias, de preferência mais de uma vez ao dia, ela visualizasse esse movimento da mão retomando, o movimento da perna retomando, como uma forma de criar um impulso no cérebro dela para que esse movimento que foi perdido ele pudesse ser retomado em algum nível. Não existe garantia, né? Que nem o Dr. Hamilton fala. Não dá para a gente dizer que vai surtir o resultado X, assim como na medicina tradicional, a gente também não pode dizer isso, né? Mas olha que interessante. Hoje, se eu tivesse essa informação, e se minha mãe ainda fosse viva, eu sentaria com ela e nós usaríamos todo esse repertório energético. Trabalharia com reiki, trabalharia com os florais e trabalharia com esse exercício de visualização do movimento. Por quê? Qual que é a lógica por trás disso? O nosso cérebro, ele não distingue realidade e imaginação. Se você pensa numa coisa que é negativa, o seu corpo vai entender que aquela coisa negativa está acontecendo de verdade. Então, tem um exemplo que o Dr. Hamilton traz no livro, que é assim: imagina duas pessoas que estão dentro do carro, indo para o trabalho e elas se estressam. Uma delas se estressa com o trânsito, tem muito trânsito. Essa pessoa que ficou estressada porque ela fala: eu vou chegar atrasada, eu tenho um relatório para entregar, isso aqui vai me atrapalhar o resto do dia. Ela se colocou nesse lugar de ansiedade, de estresse, e ela libera por conta disso, por conta desse estado mental dela de pensar que ela está atrasada, que ela vai comprometer, vai ter todo o resto do dia dela comprometido, o corpo dela responde fisiologicamente nessa vibração, nessa frequência do estresse. E aí a pessoa que está do lado dela, né, junto ali, indo nesse mesmo lugar, no mesmo cenário, com o mesmo trânsito, e simplesmente aceita que o trânsito está ali, que ela não pode fazer nada para mudar aquilo, talvez até coloque uma musiquinha ali no rádio e vá ouvindo essa musiquinha, essa pessoa não vai ser afetada. Ela não vai ter esse impulso fisiológico que a outra teve. Por quê? Por causa da forma como ela lidou com a situação, por ela se desprender desse cenário externo que ela não pode mudar e não trazer esse cenário interno para dentro dela, externo para dentro dela. Não é fascinante isso? Então, eu resolvi trazer aqui para compartilhar essa ideia com vocês de como realmente a nossa mente afeta o nosso físico. Pensamentos, emoções têm um reflexo no nosso fisiológico. É, e quando nós aprendemos a olhar para isso de uma forma mais leve, mais integrada, nós cuidarmos intencionalmente dessas emoções, nós facilitamos o movimento do nosso corpo estar bem. Não é bonito isso? Não é fascinante isso? Então, fica aqui esse comentário. Esse livro ainda não existe em português, eu só encontrei ele em inglês, por isso que eu não trouxe, mas
fica a ideia aqui de você nutrir intencionalmente seus pensamentos, suas emoções, cuidar do seu corpo. Como você pode usar a visualização também como um complemento, como uma maneira de te ajudar para que o seu corpo funcione melhor, para que você libere esse fluxo de energia e tenha mais bem-estar, certo? Então, pensa nisso com muito carinho. Ah, eu gostaria muito de ter lido esse livro na época que a minha mãe ainda era viva, que eu tenho certeza que a gente passaria ali, ó, 15, 20 minutos pela manhã, 15, 20 minutos à tarde, fazendo exercício de visualização. Por quê? Porque nós não teríamos nada a perder, para ver se realmente a gente teria alguma melhora. Eu acho essa ideia fascinante, olharmos para nós como um todo.